Se ele mostrar com a Bíblia que Pedro foi papa, eu me torno católico hoje. Vamos para dublar para mais um debate aqui do Padre Luiz Toro. Eu vou lhe mostrar quem nomeou Pedro papa. E hoje você vai se tornar católico. Você. Vamos ver se você compra a palavra. Assim eu gosto. Devo declarar 3 coisas que ele disse aqui. Na Igreja Católica não existe pastores. Não. João 21,15, onde diz que Jesus nomeou um pastor para guiar toda a igreja, que se chama Papa. Na Igreja Católica temos um pastor. Vamos ver. Esse pastor é aquele que governa um rebanho. Você tem um pastor que se chama Daniel, que esse Daniel tem um rebanho. E que ele é as ovelhas. Você só não é pastor de Cristo, apenas suas ovelhas. Porém tem um rebanho. Eu tenho um rebanho. Esse aqui é um rebanho. E eu sou pastor. Se você não sabia, aqui tem um rebanho. E quem dirige o rebanho, eu estou alimentando, estou cuidando. Isso se chama pastor. Muito bem. Ele me fala de Efésios, capítulo 4, versículo 11, que vamos ler. Quando no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, diz o que ele dizer que não existe, que existe na Igreja Católica, porque ele não sabe o que é um pastor. Dentro da igreja, do contexto bíblico, ele não sabe o que é um pastor. No contexto bíblico, o pastor é aquele que tem um rebanho, que guia, que guarda o rebanho, que protege o rebanho. Que você não sabe que presbítero é a mesma missão do pastor. Presbítero era um ancião que dirigia a comunidade. E aí se chama também de pastor. Se você não sabe, me perdoe. Presbítero significa ancião. E não é ancião, senão porque tinha uma comunidade que eles dirigiam. E aí se chamou Jesus de ovelhas. E encarregou de dirigir esse, chamou de pastor. Então me perdoe. Mas Efésios capítulo 4, versículo 11. Vocês vão escutar. E vamos declarar. Vamos ver. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos. Para que seja claro o que significa apóstolo. A uns nomeou apóstolo. Significa aqueles que não se denominou pela sua própria conta. Aquele que tem uma missão. Apóstolos. Apóstolo não é aquele que diz, eu sou apóstolo. Apóstolo é aquele que foi enviado. Por isso chamamos de sucessão apostólica, porque na Igreja Católica nada pode se denominar apóstolo. Não, nada. Na Igreja Católica não. Ninguém pode se denominar apóstolo. Só outros que são de fora que fazem isso. Apóstolo, se ele mesmo se denomina apóstolo, ele não é apóstolo. Tem que ter alguém que envie. Jesus Cristo, por exemplo. Por que sabemos que é apóstolo? Porque São Marcos diz que ele chamou 12, escolheu 12, chamou de apóstolo, porque ele enviou a pregar. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Esses são apóstolos. Então alguém está enviando. Não é alguém que se denominou apóstolo e vai assim mesmo. E esse apóstolo de Cristo traz a sucessão apostólica que vão se ordenando, vai ordenando outros. Pedro foi escolhido por Cristo. E logo Pedro ordenou Matias. E logo foi ordenando outros. Inclusive a Paulo, em Atos 13, 2, eles ordenam Paulo apóstolo. Então vemos que isso chama-se a sucessão apostólica, através da imposição das mãos, que os apóstolos faziam. Então não se denominavam apóstolos, eles ordenavam os outros discípulos, os presbíteros. De novo. E outros profetas,
que vem da parte de Deus, ensinando ao povo a verdade, no meio de um mundo de falsos profetas. Siga. Há outros evangelistas. Também está com a mesma sintonia. Todos são enviados da mesma igreja. E há outros pastores e mestres, doutores, aliás. E esses pastores não significa que vai puxar, se denominar pastores e trazer as ovelhinhas. Não. É para pastorear, enviado por Jesus para pastorear um rebanho. O rebanho de Cristo. E isso existe dentro da Igreja Católica. Só que ele não sabe o que acontece. E doutores. E doutores. Porque ele acaba de dizer que eu lia a Bíblia e não ensinava correto. Porque na 2 de Pedro 1,20 diz que a Escritura é inspirada por Deus. Perdão, diz que 2 de Pedro 1,20 diz: nada pode interpretar a Bíblia de sua maneira. Então o cura está interpretando a Bíblia de sua própria conta e não deixou o povo pensar o que queriam pensar. Isso é uma barbaridade. Não. O Espírito Santo vem pelo sacramento da ordem para que eu possa ensinar por ação do Espírito Santo. Então, qual era a função dos doutores se ninguém poderia ensinar? Que função cumpriu os doutores? Cristo deixou mestres, doutores. Se Cristo não queria que o padre Touro estivesse aqui ensinando as Escrituras, como ele disse, para que deixou os mestres, doutores? Simplesmente tinha dito, cada cá pegue a Bíblia de sua maneira e vá pregar. Não. Inclusive, Mateus 28:19 diz: todos sejam meus discípulos através do batismo. E ensine-lhes. Não disse, agarre a Bíblia e ensine de sua maneira. Não. Eu mando vocês a ensinar. O que vai ensinar? O que eu mandei. De modo que nós não podemos interpretar a Bíblia de sua própria conta. Muito bem. E o povo agora está aplaudindo. Muito bem. Agora bem. Ele toca 2 Timóteo 3,16. E diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Então, existem mestres, doutores para ensinar. E para ensinar o quê? As Sagradas Escrituras. Foi isso exatamente que, veja, o que distorce, como Pedro fala. Ele distorceu. Sim, agora eu vou ler. 2 de Pedro 1,20. Vocês vão escutar o que diz as Escrituras e verão que não é o que ele disse. Ele interpreta a Bíblia por sua própria conta. A interpretação privada. Não, eu disse que é o Espírito Santo ia ajudar. Você disse que o padre Touro não deixou o povo, que eles teriam que interpretar a Bíblia de sua conta. Você disse. Não, o padre Touro não pode ser assim. Não diga que está filmado e vamos voltar o vídeo e pode mostrar. Retroceder o vídeo. Você disse sim isso. Ah, está filmado. Muito bem. Vocês vão ver, 2 de Pedro 1,20, que esse irmão disse, saindo do contexto, tirando o versículo daqui, jogando acolá, jogando fora, veja. Ele tirou, eu agarrei quando ele jogou. E vamos ler. Não. Sim. Tinha isso presente. Escutem. Os católicos temos isso presente. Já eles não têm isso. Tenha cuidado ao que disse Pedro, veja. Nenhuma profecia da Bíblia pode ser de interpretação pessoal. Essa é outra coisa diferente. Isso vai em conta do que ele disse. Ele disse que cada um poderia interpretar a Bíblia pela sua própria conta. Porque o cura estava impedindo você de interpretar as Escrituras para sua própria conta. E Pedro disse, nada. Pode interpretar a Bíblia para sua própria conta. Não pode. A explicação
Se o irmão crer que a explicação não é essa que eu estou dizendo, porém, Pedro mesmo explica no 2 de Pedro 3,16. Porque nada pode interpretar a Bíblia pela sua própria conta. Para a orelha, e veja que quanto ele está equivocado. 2 de Pedro 3,16. Porque nada significa que você, nem ele, pode pegar a Bíblia e nem eu, interpretar a Bíblia pela minha própria conta. Isso quer dizer que tem que ter os mestres, os professores, os doutores, ensinadores das Sagradas Escrituras da Igreja de Cristo, católica, para que ninguém pregue isso, acolá diga que é X, acolá diga que é B. Não, todos tenham o mesmo pensar, a mesma interpretação da Bíblia. Em cada uma de suas cartas, que Paulo está falando, há algumas coisas nelas muito difíceis de se entender. Veja porque ninguém pode interpretar pela sua própria conta. Se eu não explico, porque aí tem pontos difíceis de entender. Veja, os ignorantes, continue, e os débeis na fé, distorcem, como distorce as demais escrituras para a sua própria condenação. Porque nada pode interpretar a Bíblia pela sua própria conta. Cristo deixou os mestres, aqui está um cura ensinando a vocês, para que vocês não peguem a Bíblia e entrem pela essa ignorância e vão interpretar a Bíblia pela sua própria vontade. Assim seria a condenação de vocês. Não é que jogaram a Bíblia do céu na mão e agora cada cara vai entender de seu modo. Não. Já estou salvo porque eu li a Bíblia. Não, Senhor. Aí está a condenação. Aí está o condenado. E eu estou mostrando para você que há os mestres para ensinar e tem que se deixar se ensinar por esses mestres que são o magistério. Por isso, queridos irmãos católicos, para que vocês saibam de antemão, eu já disse e agora estou dizendo a vocês de antemão essas coisas. Cuidado, para que não sejais arrastados pelos que estão enganados, arrastados, e assim caiam da sua firme fé, da fé firme que vocês estão. Então, está dizendo que tenham cuidado. Não vá se deixar se enganar por esse povo. Vem, Paulo está dizendo o seguinte, a explicação. Nenhum cristão tem permissão para fazer o que disse Martim Lutero. Isso faz ele aí. Cada um não interpretar a Bíblia de sua própria conta. É palavra do diabo. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é: nada pode interpretar as Escrituras pela sua própria conta, interpretação pessoal. Não pode? E aí interpreta dessa maneira para a sua própria condenação. Agora compreende por que tantas seitas? Porque cada um interpreta a Bíblia pela sua própria conta. É isso que ele quer, que vocês interpretem pela sua própria conta. E saia da igreja e funda a igreja. Ele me pede. E o povo aplaude, eu também aplaudo aqui, amados. Vocês não entendem, você não escuta o aplauso do povo. Ele disse: onde é que aparece na Bíblia que Pedro é Papa? E quem o nomeou Papa? Você mesmo vai ler, você mesmo vai ler. Você primeiro deve saber o que significa Papa, sabe? Pai, outra vez, pai. Padre, pai. Escutaram? Pai. Pelas redes sociais, escutaram? Sim, significa pai. Papa significa pai. Quem nomeou ele, o Papa, pai? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nomeou ele Papa. Aonde? Mateus 16, versículo 18. Que ele mesmo vai ler. Leia, por favor. Ele mesmo vai ler. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E eu te digo que tu és Pedro.
Não disse Papa, disse Pedro. Não, 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 calma, peraí. Você já está explicando. Você não está lendo o versículo. Não, 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 não. Não, se você não quiser ler, o pessoal ali lê. Vou ouvir, né? O que significa Papa? Pai. E ele pergunta aonde? Quem nomeou Pedro Papa? E ele disse que ia se tornar católico. Vamos ver se ele vai cumprir. Vamos lá. E agora eu te digo, tu és Pedro. Ou seja, pedra. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Continue. Os poderes do inferno não podem destruí-la. Agora veja o que vem depois. Nem você, nem quem estão por trás das câmeras. O que disse Pedro? O que ele disse a Pedro? E eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja, gravem isso. Jesus Cristo está dando a Pedro. O que é que está dando a Pedro? As chaves de quem? Do reino. Então, se dando a chave do reino, Jesus Cristo é o rei. E está dando a Pedro as chaves. Todavia, aí não diz Papa. Não diz Papa. Não diz Papa. Não diz Pai. Tranquilo! Tem calma! Calma! Vou mostrar. É fácil. Somente põe a lupa. Detalhes. A ti te dou as chaves. Do reino. Dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desatar na terra será desatado no céu. Agora, Jesus Cristo está falando, da onde foi que Jesus pegou essa frase? Essa profecia, de onde foi que Jesus utilizou? Isso veio de Isaías 20, versículo 22, versículo 20. Isaías 22, de 20 a 22, a quem se dá as chaves. Isaías vai explicar. Quem entrega as chaves. E vai explicar como as pessoas têm que chamar a essa pessoa que recebeu as chaves do reino. Vamos ver se não chama pai. Sim, Deus chama pai. E aí vamos entender porque Jesus entregou as chaves a Pedro. Vamos escutar. Isaías, capítulo 22, versículo 20. Mesmo você vai ler. Você vai ler. E aí vamos ver aparece o papado de Pedro. Inclusive no canal Fábio Pentecoste eu já trouxe essa passagem de Isaías, né? Amados, Jesus não inventou nada. Ele pegou a profecia de Isaías para que o novo povo de Israel, então, ele vai dizer, eu sou o rei. Pedro é meu comandante, meu chefe, o chefe da minha igreja. Então, vamos ver como diz a profecia de Isaías. Aí ele assim, meu servo, eu lhe darei, colocarei sobre ele a túnica e a estola. Está dando um cargo. Aí ele assim, que era um comandante, que era um chefe, vamos ver. E ele será um pai para o povo de onde? De Jerusalém. Um papa para os habitantes de Jerusalém. Escutem, um pai para os habitantes de Jerusalém. E para a família de Judá. Aí está. Continue. Coloquei em suas mãos as chaves da casa de Davi. Porque Jesus colocou as chaves nas mãos de Pedro. Porque o rei colocava nas mãos de um chefe, seu braço direito, e assim ele tornava-se o súdito do rei. E chamava-se de quê? De pai. Agora os inimigos do rei não era pai. Porém, aquele que era submisso ao rei, o braço direito do rei, era reconhecido. O seu comandante recebia as chaves. E eles eram chamados de pai. E Jesus Cristo, teologicamente, entrega a Pedro. Significa, quando ele disse, a ti darei as chaves.
é meu líder, é meu pastor, é meu o pai. Agora ele é o quê? Ele é o líder, representante do rei aqui na terra. Por isso o rei da casa de Davi, a casa de Davi significava o povo de Israel. O reino dos céus já não é a da casa de Davi, mas agora Jesus dá do reino dos céus. Veja o que vem depois. Vamos escutar. Vamos lá. Exatamente o que fazia um rei faz Cristo com Pedro. E o que faz o braço direito do rei, assim faz Pedro. E como o povo tratava esse líder do rei, Isaías, onde é que nós estamos aqui? Vamos ver. Sim, então vamos colocar as mãos da chave da casa de Davi. E tu ligar, será desligado. A ti darei as chaves do reino dos céus, que Jesus disse. O que tu ligar será ligado, o que tu desatar será desatado. Certamente, isso é para aqueles que buscam a verdade e que buscam encontrar nas Sagradas Escrituras as razões da fé da Igreja Católica, porque na Igreja Católica tem Papa. Se você perguntar a mim, eu explico, com razão bíblica e teológica, porque Pedro é chefe e Papa, o pai de todos os são submissos e de reis e rainhas que são submissos ao rei, a esse chefe, esse pai. Eu comprei e mostrei a ele. Se você cumpre o que prometeu, que se eu mostrasse voltaria à Igreja Católica, vamos ver se você vai cumprir ou se não vai. Eu já lhe mostrei na Bíblia, como você pediu. E eu mostrei na Bíblia. Quem tiver ouvidos, escute e olhos vejam. Não há coisa mais difícil do que não querer crer. Quando encontrar com a palavra de Deus, o pior segue aquele que não quer enxergar e o surdo e aquele que não quer escutar. Então, irmão querido, toda verdade, eu lhe agradeço que você compartilhou. Quer fazer alguma outra pergunta? Ânimo, aqui está o microfone. Opa! Vai voltar ou não vai para a Igreja Católica? Tome voia! Bem-vindo, irmãos, à Igreja Católica, irmão. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. É ruim desses protestantes aí. Dá o braço a torcer. Compra a sua palavra. O pessoal está gritando, compra a sua palavra de voltar à Igreja Católica. Ele já mostrou na Bíblia? Não, aí, ó. Protestante é difícil entre ser humilde e aceitar a verdade. Não, isso não fala do Papa, ó. Não compreendi que não. Vocês compreenderam que fala do Papa? Tome voia. Ai. Tá bem. Tá bom. Eu agradeço o irmão. Eu lamento que o irmão não seja, com toda sinceridade, humilde e cumpra a sua palavra. E cumprir sua palavra, né? Mas obrigado. Na realidade, foi uma virtude que Jesus lhe deu para você vir aqui e escutar essa verdade. A humildade é importante. E a segunda parte que eu queria dizer é o amor, compartilhar com esse irmão. Eu agradeço muito por ter compartilhado essa palavra com ele. Estamos compartilhando. Agora, o cheiro não saiu como esperávamos, que o aroma fluísse, né? Fazer o quê? O irmão, aqui entre nós. Esse irmão estava na igreja, era como um de vocês. E agora botaram uma mentira para ele, e ele acreditou e saiu da Igreja Católica. Não é culpa dele. Como julgar ele? Como condenar ele? Se nada explicou a Bíblia para ele antes dele sair da Igreja Católica. Ele foi porque alguém não explicou a Bíblia na igreja. Isso é muito triste. E assim como ele, há muitas pessoas no mundo inteiro, e você e eu, braços cruzados, sem evangelizar. Não fazemos nada para evangelizar eles, para mostrar a verdade a eles. Pois é. E você está fazendo o quê?